Boa tarde a todos vocês, meus amigos. Hoje, dia 11 de fevereiro de 2023, a espiritualidade já está aqui conosco. Também eles vêm conosco estudar, nos auxiliar, nos inspirar, não é? Trazendo, como nós já vimos aqui, aqueles amigos que estão necessitados também de aprender. Estudamos isso, Dona Ivone deixou isso claro para a gente, toda vez que a gente se reúne para estudar, principalmente quando a gente vai falar do Evangelho, dos ensinos de Jesus, esses amigos espirituais vêm participar conosco desses estudos. Então, é uma grande oportunidade, principalmente para nós, esses momentos de estudo, né? E como eu pedi a vocês, sempre deixando aí pertinho, ó, Livro dos Espíritos e Evangelho. Então, antes de iniciarmos aqui o nosso estudo, da tarde de hoje, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, à espiritualidade amiga, pedindo que nos abrace, que nos envolva, que nos console, que nos ampare, para que assim possamos, Senhor, continuar a nossa caminhada, refletindo sobre esses ensinamentos, colocando em prática tudo aquilo que aprendemos, e lembrando, né, da parábola de ontem do administrador infiel, que nos chamou a atenção para que possamos modificar a nossa conduta. Então, que possamos, inspirados por esses amigos que trazem essas mensagens maravilhosas, te pedimos, ó Pai, amorosamente, que nos permita dar por iniciado o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Bem, vamos ao nosso livro, Paulo de Tarso e as Leis Morais, de Guilherme Del Valle da Silva. Nós estamos estudando o capítulo que trata da lei de reprodução, Paulo e Abigail. E nós estamos aqui hoje, né, deixa eu contar os parágrafos, 1, 2, 3, 4, quinto parágrafo, que inicia assim: sendo o casamento o meio mais adequado para o cumprimento da lei de reprodução, o que dizer das pessoas que optam por ser solteiras? Por acaso estarão descumprindo as leis de Deus? O que ele está querendo dizer nesse parágrafo? Que o meio mais adequado para você aceitar que um espírito, aceitar um espírito como filho, você precisa ter uma estrutura, não é? Não é o ideal? Porque tem gente que diz assim, eu quero ser mãe solo. Não tem as pessoas que dizem assim, eu quero ser mãe solo, eu quero ser pai solo. Mas será que você planejar ser mãe solo, vamos dizer assim, eu não estou dizendo que é errado, mas será que pode ser o mais adequado? É isso que ele quer dizer. E quando Deus institui, e através da reprodução, do contato entre dois seres, estou falando do biológico, tá? Ou então, da adoção, ele chama a atenção de quê? De que dois espíritos devem se unir para criar aquele espírito. Também nós sabemos, através da pedagogia, quem já estudou, tem essa ideia de que a criança, ela precisa ter essa imagem materna, não é? É fundamental, pode até dizer que não precisa, mas a gente sabe que precisa, e também da figura paterna. É a questão do psicológico, da família bem equilibrada, para que quando o espírito venha, ele tenha, vamos dizer assim, mais facilidades de levar a cabo a sua reencarnação. Lógico que quando você reencarna, muitas coisas podem acontecer. Às vezes a criança nasce e o pai ou a mãe morre, não tem esses casos. Mas a ideia
para que você possa receber um espírito, é que você tenha uma família pronta para recebê-lo. Isso vai tornar mais fácil para esse espírito dar início à sua caminhada. Nós estudamos isso. Lembra quando o Sérgio Lopes, aquele livro, Leis Morais e Saúde Mental, ele fala sobre isso, do problema da família. Eu acho que é ele mesmo que fala, da família, que às vezes é o casal, duas pessoas que estão numa união, não deram dúvida espaço para o filho. Lembra que ele falou sobre isso? Eles não se preparam, eles querem ter filho, ou então nem querem. Eles só vivem para eles mesmos e não conseguem abrir espaço para um terceiro elemento. Então, ele fala que, às vezes, a pessoa casa, aí, com pouco tempo, a mulher fica grávida, dali vem aquela criança, eles não planejaram isso, e, às vezes, até, ele diz que, com 3, 4 anos, já tem a separação. Ele traz até uma estatística, né? E, atualmente, há um grande número de separações com os filhos ainda muito pequenos. E ele fala sobre isso, que às vezes o casal não se preparou para receber aqueles filhos. Deixa eu até ver se eu acho aqui, eu estava mexendo em um monte de livro hoje, e ele fala sobre isso, né? Que nós devemos nos preparar para termos filhos. E que tem casais que não fazem essa preparação. Eles vivem muito assim, para eles mesmos, tá? Para o relacionamento a dois, não abrindo espaço a eles aqui, ó. Casais, está até no capítulo 4, Lei de Reprodução e Saúde Mental. Aí, na página 52 do livro Leis Morais e Saúde Mental, ele diz assim: há casais que não conseguem abrir esse espaço, né? E vivem uma simbiose absoluta, porque anteriormente ele já dito, é sinal de crescimento emocional quando o casal consegue ampliar sua relação afetiva de forma que surja o espaço para os filhos. Casais que não conseguem abrir esse espaço e vivem numa simbiose absoluta, dedicando-se apenas um para o outro. Trata-se apenas de um vínculo a dois, onde as atenções não podem sair do circuito de relação. Outros casais que vivem nessa condição, embora sem consciência, acabam tendo filhos. E isso faz com que a relação afetiva não sobreviva após o nascimento do bebê. Aquela relação era só para os dois. Agora, pede a atenção de um terceiro. Isso talvez explique porque 40% das crianças passem pela experiência de ver os pais separados antes de terem completado seus 15 anos de idade. E também porque está aumentando o número de separações conjugais em casais que têm filhos entre 1 e 3 anos de idade. Então, aqui, quando ele diz assim, o Guilherme, né? Tendo o casamento meio mais adequado para o cumprimento da lei de reprodução. Ele não está dizendo que é o único meio. Pararam? Ele não disse é o único meio. Ele diz que é o meio mais adequado. Por quê? Porque é a família. É a família. É o pai, é a mãe. E a gente sabe o quanto é importante. Você quer ver uma coisa? Eu vi outro dia, no Face, um vídeo que eu achei muito interessante. É uma festinha numa escola.
Aí tem uma garotinha, Dia dos Pais, a festinha. Agora é festa da família, né? Festa da família. Para não ficar essa coisa de festa da mãe, festa da família. Aí a mãe foi, levou a garotinha. E aí as crianças, são crianças de 3, 4 anos. Está todo mundo dançando, aquelas dancinhas lá, né? Que a gente sempre faz, que ajuda a criança a se desinibir. E ela, aí tem umas 8 ou 9 crianças dançando. Ela está bem na frente, mas ela está toda assim, sabe? Meia murchinha. E a mãe está na plateia, com os irmãos, normalmente vai muito do meu avô, filho, com a minha neta, assim, a família toda. E a padrinha, e aquela coisa toda, né? E a família toda, a gente alugava a mesa para as festinhas de escola, para aquela festa, ainda é assim até hoje. E ela dança, a turminha dela está dançando e ela está quietinha, bem quietinha lá, sei lá. De repente, quem está narrando, está filmando, está falando, ela está dançando, está a família toda aqui, mas o pai ainda não chegou. Ela falou, o pai ainda não chegou. E ela está ali paradinha. Daqui a pouco, ela bota um sorriso no rosto e começa a pular. Aí você diz assim, O pai que chegou. o pai tinha acabado de chegar. Ah, meu Deus. E os pais não são separados, não. Eles vivem junto. Mas parece que o pai saiu assim em cima da hora do trabalho e ele chegou na hora da apresentação dela. Quando você pensa, você vê, primeiro você vê, ela olhar assim, dá aquele sorriso, e ela começa a dançar. Aí que a pessoa que está filmando fala, primeiro você vê a dançar, você se assusta. Porque a pessoa fala, ela viu que o pai chegou. Meu pai chegou, foi em pé. E aí ela começou a pular, a dançar, sabe aquela coisa? Ela dançou de tal maneira que até empurrava os colegas do lado, que ela, sabe, aquela coisa da criança. O que foi aquilo? A presença do pai. Entendeu? Olha como isso para a criança é importante. É importante. Entendeu? Então, por mais que a gente saiba que existe várias outras coisas, mas para o espírito, a presença daquelas duas figuras que formam a família dela, como os irmãos, os avós, é importante essa estrutura. Quando essa estrutura não falta um ou falta outro, e às vezes a mãe tem que fazer o papel do mãe-pai, né? Ou o pai tem que estar ali. É um esforço maior que aquele que é responsável pela criança tem que fazer, que a gente sabe que o mundo fica em cima, né? Né? Em cima da criança, a gente sabe como é. E a criança às vezes se sente desamparada. Ela se sente desamparada. É o espírito que precisa dessa estrutura. Então, por isso que ele diz aqui, sendo o casamento, quando ele diz casamento, é a união, tá, gente? E a pessoa pode estar junta, não ter o documento, mas é um casamento. É um casamento. Só não tem o documento, mas é o casamento. Então, é a união, a família, né? Sendo o casamento o meio mais adequado para o cumprimento da lei de reprodução. O que dizer das pessoas que optam por ser solteiras? Por acaso estarão descumprindo as leis de Deus? Então, para que um espírito reencarne, o meio mais adequado é através de uma família ajustada, equilibrada. É a realidade. Aí ele vai dizer assim: os espíritos esclarecem que o celibato voluntário será meritório, quer dizer, terá mérito, quando a intenção da pessoa em renunciar ao matrimônio seja baseada no amor e altruísmo pelo outro, para doar-se intensamente. Eu vi como, lembra de Paulo? Paulo que ia fazer formar uma família, todo mundo sabe disso. Mas aí a noiva morre. E ele decide que não iria mais se casar.
Não sei se ele chegou a ter relacionamentos, mas casamento, formar família, ele fez a escolha de não formar família para poder se dedicar com mais intensidade ao outro. Quem é esse outro? A humanidade. A humanidade. Não é? Então, eles aqui, temos o exemplo de madre, aí eles para se doar intensamente ao bem comum, quer dizer, o bem comum, bem da humanidade. Temos o exemplo de Madre Teresa de Calcutá, e Chico Xavier, temos aí Divaldo Pereira Franco, Irmã Dulce, e muitos, né, que renunciaram à vida conjugal para se doarem aos semelhantes, não por egoísmo, não porque eu não quero ter chateação de ter que lavar a roupa do outro, porque não tem gente que diz isso? Tem gente que fala. Eu tenho que ficar lavando roupa para o outro, fazer comida para o outro, ter que ficar dando satisfação da minha vida para o outro, eu vou ser independente, eu vou viajar, eu vou... Isso é isso. E não quer ter essa chateação, essa perturbação, que às vezes a pessoa tem desentendimento, ou você tem que ficar muito bom de certas coisas, ficar do outro. Tem várias pessoas que justificam o ficar solteira. E ela não quer dividir. Não quer dividir. Então, prefere ficar sozinha porque não quer dividir. Eu vou criar um cachorro, eu vou criar um gato, porque vai me dar menos trabalho. Tem pessoas que têm essa visão. A gente respeita. Então, ele diz aqui, né, que renuncia. Então, agora, outros renunciam a essa vida conjugal pelo bem comum. Pelo bem comum. Porque querem fazer um trabalho, porque não é correto, pelo menos na minha visão, você querer fazer um trabalho desse, de dedicação quase total ao outro, e ter uma família. E aí você deixa a família, deixa de dar atenção aos filhos para se dedicar ao mundo. Viaja de segunda a domingo para fazer os seus trabalhos de caridade, disso, aquilo, outro, e não dá o amparo à família. Peraí, complicado, não é? Complicado. Minha mãe cuida de tudo e eu vou. Fala, Ana. Eu tenho pessoa na família que renunciou à família para pregar o evangelho em outro estado, um lugar assim afastado, e acha que está fazendo algo de útil, entendeu? Mas a família mesmo está abandonada, neto, precisando de ajuda, e a pessoa ignora. Se os filhos, eu penso assim, se os filhos já são adultos, independentes, é uma coisa. Filhos adultos, independentes, já estão trabalhando, cada um com a sua vida, é uma coisa. Mas se você tem filhos, crianças, né, menores de idade, é complicado, não é? Complicado. Lembra o que Jesus fez quando ele estava na cruz? Numa época complicada para a mulher viúva e que não tinha sem filhos. Ele fez o quê? Homem, eis a sua mãe. Mulher, eis o seu filho. Ele estava morrendo, sabia que a mãe dele era viúva, e naquela época, viúva, que não tinha um marido e não tinha um filho para sustentá-la, ficava na mendicância. Na mendicância. Era assim, ficava na mendicância. Tem outros países aí que as viúvas que não têm um filho mais velho, que tem que ser homem, filho homem, para sustentá-la,
Se ela se torna viúva jovem e ela não tem um filho homem para sustentá-la, ela é encaminhada para a prostituição. Eu já vi um filme documentário sobre isso. É lá na Ásia. É lá na Ásia, tá? Não sei se era assim, mas na década de 60, 50 era assim. Porque ela, não, ela ia para mendicância mesmo, pedir esmola na rua. Porque quem ia pagar o aluguel dela? Não tinha. É um país que tem as questões sociais muito fechadas, entendeu? Muito fechadas. Então, isso aí não tinha 2.000 anos atrás. Sem SUS, sem nenhuma assistência social. Então, Jesus, qual a preocupação dele? Entrega a mãe aos cuidados dos discípulos, muitos não vêm. E se pressupõe para viver mais que ela. E tem a plena confiança, para que ele cuide da mãe dele. E que ela dê a esse filho o carinho que ela dedicava para ele, né? Como mãe. Então, ela diz: homem, eis sua mãe. E esse discípulo, que é João, vai levar a Maria para outra cidade, e vai cuidar dela até que ela morre. Entendeu? Tem um livro chamado Inácio de Antioquia, belíssimo. Quem não leu, procure e leia. Inácio de Antioquia mostra perfeitamente esse cuidado de João com Maria. Que Jesus colocou Maria sob os cuidados e amor de João. E ele morre com ela até que ela morre. Quando ela morre, aí ele vai embora. E, de vez em quando, ela ficava na casinha, ele ia fazia uma viagem curta, fazia uma pregação, atendia uma e voltava. E, de repente, alguém chamava ele, ia e voltava, porque ele morava com ela. Quando ela morrer, aí ele vai definitivamente sair em pregação. Jesus estava com preocupação, né? Então, a gente percebe certas coisas aí complicadas, né? Então, ele diz aqui, ó, alguns renunciaram à vida conjugal para se doarem aos semelhantes, não por egoísmo, mas por amor. O celibato voluntário desagrada a Deus. Esse desagrada, vamos botar aí entre aspas, tá, gente? Quando é baseado na fuga do compromisso conjugal pela comunidade, pela comunidade ou pela busca barulhos assim, ou pela busca de relacionamentos múltiplos, superficiais, na satisfação da sensualidade. Então, também tem essa questão. Tem pessoas que não querem formar uma família, não querem ter um relacionamento, não querem ter filhos, porque essa pessoa simplesmente, eu quero ser livre, eu só quero ficante. Já viram isso? Eu só quero ficante. Eu não quero ficar ligado a ninguém. Hoje eu fico com um, amanhã eu fico com outro, depois eu fico com outro, e por aí vai. E ela vive assim. Eu não quero filho para me trazer problema, né? Então eu quero não me unir, não quero responsabilidade. Então, esse tipo de conduta não é, ele usa o termo aqui, desagrada a Deus, a gente pode entre aspas, porque Deus não tem esse negócio de ser agradável ou desagradável. Isso é um sentimento nosso. Mas isso vai contra a lei natural. Como é que os espíritos chegam à Terra? Não é através da reprodução? E nós, da mesma maneira que nós reencarnamos
e tivemos o direito a uma família para nos ajudar a crescer, a evoluir, não é assim? A gente não encarna para isso? Para crescer, para aprender, para vivenciar experiências, para amar, para evoluir, para... E Deus nos dá o quê? Não é uma família? E essa família vai nos ajudar nesse processo? Quando você, por simples vaidade, ou que quer viver livre, aquela coisa arada toda que a gente sabe, você está fazendo o quê? Negando a outros essa oportunidade que você teve, ou melhor, que você até implorou por ter. E quando a gente está aqui na personalidade, ninguém lembra que pediu para reencarnar, né? A gente até diz assim, eu não pedi para isso. Eu não. Isso é a personalidade falando. Que nós já estudamos aqui a questão do esquecimento. Mas quando nós estamos livres do corpo, a visão do espírito é muito mais ampla. E muitos de nós até rastejamos, implorando por uma nova oportunidade. Aí Deus, na sua misericórdia, nos concede essa oportunidade. Mas ele sabe que o espírito precisa de alguém para dar para ele o amor. Porque Jesus não foi. Ele não teve um pai, não teve uma mãe. Quando ameaçado pelo perigo de morte, Deus disse assim: pode deixar. Precisa se preocupar, não. Se os soldados chegarem, o corpinho dele vai ficar invisível, um soldado, quando enfiar a faca não vai matar. Foi isso? Não. O anjo guardião virou isso assim, para José: pega a tua família e foge para o Egito. Não foi assim? Foi. Porque havia risco de um corpo biológico como o nosso. Precisava comer, precisava beber água, tinha as necessidades fisiológicas, como todos nós. Então, a família, a orientação religiosa, para ensinar o ofício, o trabalho, os valores da família. Então, nós tivemos tudo isso. Ah, mas eu não tive família biológica, eu fui adotado. Mas teve alguém que te amparou. Ah, foi criado no orfanato. No orfanato também teve alguém, não teve? Teve alguém que cuidou de você, que colocou na escola, que vestiu, que calçou, que deu banho, que teve uma preocupação com você. E aí você diz o quê? Eu não vou perder tempo com ninguém. Não é de egoísmo? Na minha visão, é. Porque você teve isso. E você está negando isso. Por quê? É porque você quer se dedicar à humanidade? É uma coisa. Não, é porque eu não estou a fim de esquentar a cabeça. É outra coisa. É outra coisa. Né? Vamos pegar aqui, ele até fez essa referência, no Livro dos Espíritos, questão 686. 686. Eloá, lê para a gente a questão 686 de O Livro dos Espíritos, está no capítulo 4 da Lei de Reprodução, na parte terceira. Parte terceira, capítulo 4 da Lei de Reprodução. População do globo. Vamos lá, 686. População do globo. É lei da natureza, reprodução dos seres vivos. Evidentemente, sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Exatamente. Né? É lei da natureza da reprodução. Bom dia.
que a mulher não puder mais reproduzir, acabou. Alberto, lê para a gente a 694, 694. Vamos lá. Que se deve pensar dos usos, cujo efeito consiste em obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade. Isso prova a predominância do corpo sobre a alma, e quanto o homem é material. E fica claro, né, professor? Olha, é o que está aqui. Isso prova a predominância do corpo sobre a alma, enquanto o homem é material. Pô, é a realidade. Carmen, pega a Denise, 695. Casamento e celibato. O casamento, isto é, a união permanente de dois seres, é contrário à lei da natureza? A resposta dos espíritos é a seguinte: é um progresso na marcha da humanidade. Então, o casamento, a união permanente de dois seres, quer dizer, aquela união que segue a sua caminhada normal, não, é um progresso na marcha da humanidade. Constantino, pega 698. O celibato voluntário é um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Não. E os que assim vivem, por egoísmo, desagradam a Deus e enganam a todos. Eles respondem assim, não. E os que assim vivem, aí bota uma vírgula e bota egoísmo. Tá? Porque quando nós vimos, tem aquele que renuncia ao casamento em prol do trabalho pela humanidade. Não é que abandona a família para sair por aí pregando. Não, aqueles que nem formam uma família. Tá? Então, ele falou... O Francisco Cândido Xavier não se casou, mas cuidou da família o tempo inteiro e das outras pessoas também, mas o resto do mundo todo, né? Exatamente. E Divaldo, me lembrei do Divaldo também. Divaldo, ele falou aqui, né? Maria Teresa de Calcutá, irmã Dulce, né? Muita gente. Então, ele botou aqui entre vírgulas, por egoísmo. Por egoísmo, tá? Desagradam a Deus e enganam a todos. Agora, Carmen, pega 699. Da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se votarem de modo mais completo ao serviço da humanidade? Isso é muito diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório, quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. E Kardec coloca aqui: não é possível que Deus se contradiga, nem que ache mal o que ele próprio fez. Nenhum mérito, portanto, pode haver na violação da sua lei. Mas, se o celibato em si mesmo não é um estado meritório, outro tanto não se dá quando constitui, pela renúncia às alegrias da família, um sacrifício praticado em prol da humanidade. Todo sacrifício pessoal, tendo em vista o bem
e sem qualquer ideia egoísta, eleva o homem acima da sua condição material. Exatamente, né? Sendo uma renúncia pelo próximo, tem mérito. Agora, simplesmente porque não estou a fim de esquentar a cabeça, aí não. E depois tem a 701. A 701 diz assim: qual das duas? A poligamia, que é casamento com várias mulheres ou com vários homens, ou a monogamia, é mais conforme a lei da natureza? A poligamia é lei humana, cuja abolição marca o progresso social. Lembra, Isaac e Jacó eram dois irmãos. Isaac, lembra que Jacó, ele vai ter várias mulheres, isso vai dar um problema danado, vai ter briga entre os filhos, e a vida dele vai virar um caos. Porque lá no passado, na época de Abraão, Isaac, Jacó, foram os patriarcas, né? Eles usavam da poligamia, mas Deus já tinha colocado a ideia da monogamia. Porque nós temos 3 patriarcas: Abraão, Isaac e Jacó. Isaac, ele só tem uma mulher. Ele só tem uma mulher. Mas Jacó, lembra só do Esaú e Jacó? Que um pega a hereditariedade do outro, e a mãe faz matramônia. Esse, né, a mãe faz matramônia para ele receber herança, quando o pai está morrendo. Ele depois vai ter uma série de problemas. Porque ele vai fugir, aí vai se apaixonar por uma mulher, aí vai pedir essa mulher em casamento, mas o pai dela vai enganar ele, vai fazer ele casar com a filha mais velha, aí ele casa com a filha mais velha, aí trabalha mais 8 ou 9 anos para poder casar com a mulher que ele amava, já tem 2. E com essa que ele casou primeiro, que era a filha mais velha, que ele não gostava, ele tem 2 filhos. E depois ele casa com a outra, que ele gostava. Só que essa não podia dar filho a ele no início. Aí ele arruma uma escrava, filho para ele. Né? Aí a escrava dá filho para ele. Que era a primeira esposa, enciumada também uma escrava. E dá filho para ele. Aí depois a mulher que ele amava acaba engravidando. Então ele passa a ter filho de 4 mulheres. E vira um inferno na vida dele. 4 mulheres que brigam entre si, os filhos brigam entre si. E aí, o que vai acontecer? Vai acabar estourando naquela história de José do Egito, se eu não me engano. Lembra que jogaram o filho, venderam o filho, aquela coisa toda? Então vai dar uma confusão. E depois ele mesmo reconhece, porque ele adotou a poligamia. E ele não conseguia ter paz em família. Ele não conseguia ter paz em família. Porque os filhos disputavam entre si. Quem era mais merecedor, quem ia ficar com a herança, e as mulheres também. Uma porque foi a primeira esposa, a outra porque era a segunda, mas era que ele gostava. Então, ele ficou muito triste com isso, porque ele desobedeceu a lei do Senhor. E pregava já a monogamia. Então, ele fala aqui, né? A poligamia é lei humana de abolição com o progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, deve fundar-se na perfeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, mas apenas sensualidade. Aquilo que já vimos, né? Casado comigo, vai uma outra mulher, por quê? É porque está insatisfeita, aí vai começar a botar aqui, ó, os pontos de interrogação na cabeça. Começa a dúvida. Uma outra esposa. Tem que ter uma razão. Porque a primeira está ficando mais velha, porque essa aqui é mais jovem. Aí começa.
Claro que não vai ter amor, vai virar uma confusão. Aí tem uma notinha de Kardec. Se a poligamia fosse conforme a lei da natureza, deveria tornar-se universal, o que seria materialmente impossível, considerando-se a igualdade numérica dos sexos. A poligamia deve ser considerada como uso ou legislação particular apropriada a certos costumes e que o aperfeiçoamento social faz que desapareça pouco a pouco, tá? Inclusive isso dá morte, né? A gente sabe que dá morte. E como dá desgraça. Vamos ver para o nosso livro, Paulo de Tarso e as Leis Morais. Na cultura grega e judaica, contemporânea a Paulo de Tarso, era comum homens viverem de forma celibatária, quando tinham uma tarefa de relevância social na cultura grega. No mundo grego, seria muito difícil que um jovem filósofo se dedicasse à constituição de uma família. Os compromissos para com a esposa e filhos ocupariam muito tempo e pouco restaria para se dedicar com intensidade necessária às atividades públicas. Então, quando ele ia se entregar à filosofia, né, ele normalmente ia viajar, ter muitos alunos, ter seguidores, né, discípulos. Então, isso ia tornar difícil ele se dedicar a uma família. Por quê? Tem outro detalhe. Quem forma a família tem que sustentar a família. E a pessoa que vivia da filosofia, ela recebia uma ajuda de custo aqui, uma ajuda de custo ali, para que ela pudesse exercer as funções dela de filósofo e de professor. Os discípulos se ajudavam, normalmente os discípulos eram de famílias ricas, ajudavam o seu mestre a sobreviver. Mulher, filhos, essa família tinha que ter uma casa, tinha que comer, tinha que vestir. Já muda as questões, né? Já muda a situação. Então, ele não teria como se dedicar com a intensidade necessária às atividades públicas dele, como mestre. Então, ele já adotava o celibato, porque para não ter dificuldade na tarefa que ele ia realizar. Eu vou abrir aqui um texto, deixa eu pegar aqui. Esse texto aqui, vocês estão vendo? Sim. Acredito que sim. Desse livro, eu até trouxe um poder para Denise com o Alberto, né? Esse livro é maravilhoso, eu achei assim, lá na biblioteca, sobrando. Aí eu disse, deixa eu levar. No capítulo 4, que trata da lei de reprodução e saúde mental, eu uso muito esse autor, Sérgio Luiz da Silva Lopes, porque o Sérgio Luiz, ele é um psicoterapeuta, ele é um médico psiquiatra e tem um trabalho junto às famílias. Então, ele tem bagagem sobre isso, tá? Ele é um médico psiquiatra, um psicoterapeuta, trabalha muito com a questão das famílias. Então, eu gosto muito desse livro dele, além dele ser espírita, é claro, né? E esse livro dele é um estudo da terceira parte do Livro dos Espíritos, que é das leis morais. Então, ele faz assim, no capítulo 4, falando sobre família, eu trouxe um trecho, ele diz assim, as famílias não se formam ao acaso, elas são organizadas no plano espiritual. Parte da família espiritual não reencarna, tá? A gente sabe disso. Porque quantas reencarnações nós já tivemos? Inúmeras. Então, nem todo mundo que já fez parte da nossa família reencarna com a gente.
Claro que não. Quem reencarna com a gente é um número pequeno, uns 4, 5, por aí. Agora, a grande maioria no plano espiritual, torcendo pela gente, né? A família espiritual não reencarna, ficando sempre espíritos familiares que permanecem na dimensão imaterial, que é da erraticidade. A espiritualidade orienta e a experiência da paternidade e da maternidade é das mais valiosas para a evolução, desde que aproveitadas de forma satisfatória. Né? Então, olha isso. A paternidade, a maternidade, ela é, né, uma experiência altamente valiosa para a nossa evolução, desde que ela tenha sido muito bem aproveitada. Alguém que faliu na tarefa, na missão da maternidade e da paternidade, não vai ter uma experiência valiosa, né, para a evolução, afinal, ele faliu. É na família que se consolidam e se ampliam os laços do amor. Então, é na família, né, que se ampliam e se consolidam os laços do amor. Então, nós estamos aqui na família, né, e estamos fazendo aqueles nossos esforços para podermos nos melhorar. Todo mundo. Laços esses que já começaram noutras existências. Fortalecem-se simpatias, afinam-se sentimentos. Vamos para o Livro dos Espíritos, na questão 696. Lembra a gente aí, Carmen? Ao contrário do que muitos imaginam, os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Por que, então, tantas dificuldades de relacionamento dentro da família? Acredito que esses contratempos, tão comuns na rotina das famílias, se devem predominantemente por nossa imaturidade evolutiva. Não nos desentendemos tanto por sermos desafetos do passado, e sim porque não temos evolução. A verdade é que brigamos com os afins. É verdade. Instantinho, Carmen, eu pedi para você ler, eu queria que lesse aqui na Livro dos Espíritos. Desculpe, eu peguei aqui, já estava aqui. Você quer que eu leia a pergunta? No Livro dos Espíritos. Ah, tá bom, desculpa. Eu peguei logo que você estava falando, eu disse, bom, deve ser aqui. Tá bom. 696. Sim. Qual seria... Que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar à reprodução para a satisfação da sensualidade. 696, desculpe. 696. Tá bom. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Seria uma regressão à vida dos animais. O estado da... Continua? Lê a notinha de Kardec. Seria a regressão à vida dos animais. O estado de natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas.
A abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais, que lhe dão um exemplo de uniões constantes. A gente sabe que existem animais como a águia e outros animais, e quando eles encontram um parceiro, eles ficam para a vida toda, não é? Tem animais que são assim. A águia é uma delas. Ela encontra um parceiro é a vida inteira, até que um dos dois morram. Então, abolir essa união, essa família, seria uma regressão à vida dos animais, sendo que alguns vivem com seu parceiro a vida toda. Então, como a gente diz aqui, é o que o Sérgio, né? O Sérgio Lopes vai dizer aí. Sérgio Lopes, o nome dele, né? Eu até troco o nome dele aqui. Deixa eu só confirmar aqui. Sérgio Lopes mesmo. Ele diz: ao contrário do que muitos imaginam, os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, a mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca da vida terrena. Por que, então, tantas dificuldades de relacionamento na família? Ou seja, a gente é tudo amigo, simpático, espírito simpático. O que é a coisa ferve, muitas vezes, dentro de uma família? E quem tem família perfeita? Eu, pelo menos, não conheço ninguém. Acredito que esses contratempos dentro da família, tão comuns, né, na rotina das famílias, se devem predominantemente por nossa imaturidade evolutiva. Não nos desentendemos tanto por sermos desafetos do passado, e sim porque não temos evolução. A verdade é que brigamos com os afins. Então, não é tanto porque aquele que reencarnou junto comigo na família é meu adversário de vidas passadas. Não é esse o fator principal dos desentendimentos familiares. Não é. E sim, imaturidade evolutiva. Entendeu? É a imaturidade evolutiva que causa o maior número de desentendimento familiar. É verdade que na família nascem antigos desafios, com a finalidade de reajustamento. Mas as dificuldades que surgem na convivência se devem muito mais pela falta de evolução de cada um. Quanto mais evoluímos espiritual e afetivamente, menos nos atritamos. Quanto mais evoluído o ser, mais ele simpatiza com o seu semelhante. A gente percebe, né? E outro dia aí, até a nossa companheira Márcia, ela fez um comentário sobre isso. Se a gente começar a analisar, e eu tenho isso, eu trago muito isso para mim, porque para mim isso aconteceu muito. Há uns anos atrás, dentro, 10, 20, 30 anos atrás, dentro da família, a gente tinha muito, eu pelo menos, né? Eu tinha muitas dificuldades, principalmente com alguns elementos da minha família muito íntimos. Era uma dificuldade mesmo de relacionamento, de convivência, de aceitação de certas coisas. Conforme o tempo foi passando, né, eu estudando aqui a doutrina, procurando me dedicar um pouquinho mais, eu comecei a fazer certas avaliações, não do outro, deixa eu só ficar meu livro aqui, não do outro, mas de mim, sabe? Poxa, eu podia pegar mais leve, né? Eu podia compreender um pouquinho mais, eu podia me esquentar tanto a minha cabeça com certas coisas, e eu fui fazendo isso, e fui conseguindo tornar algumas coisas que antes, para mim, eram assim intoleráveis, mas toleráveis. Então, é a questão, né, para mim, a questão que pesou nessa história, a questão da maturidade, sabe? Eu fui me tornando mais madura, refletindo um pouco mais, e deixei de fazer, sabe, certas questões. E, com isso, o meu relacionamento
dentro da minha família, se tornou mais tranquilo, mais tranquilo. Antes, eu achava, eu era uma daquela que dizia assim, não é possível. Com certeza foi meu adversário do passado, inimigo, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Essa história. Mas depois eu fui percebendo que a criatura tem um jeito de ser. Eu tenho o meu jeito de ser. Não vai adiantar ficar entrando em choque. Então, respira fundo, acalma o coração, sabe? Deixa a coisa andar. E a coisa melhorou muito, 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 muito. Hoje, eu já não penso que é adversário inimigo do passado, com aquele peso que eu acreditava no passado. Era, para mim, uma questão, hoje eu acredito que foi uma questão de maturidade, ou de imaturidade, né? Então, ele diz aqui, uma relação é um projeto que pode ou não dar certo, mas para que dê certo, é preciso um investimento permanente, com abertura para mudanças e adaptações necessárias ao crescimento de ambos. Então, a gente tem que começar, né, a fazer concessões, abrir mão, sabe, de certas coisas que antes a gente não deixava passar de jeito nenhum. Então, hoje a gente analisa, para que tudo isso, né? Então, Jesus, o grande educador da humanidade, propõe a possibilidade do amor nas relações. Pais e filhos são espíritos que caminham juntos na valiosa oportunidade da família, onde a função procriadora do homem e da mulher imita Deus, quando geram a existência de seus filhos. Deus criou e continua a criar os espíritos, não é assim? E nós fazemos o quê? Nós criamos corpos para esses espíritos reencarnarem. E depois que eles reencarnam, nós assumimos a responsabilidade de ajudá-los na caminhada evolutiva. A evangelização, eu passo o seguinte, olha aí. Então, somos co-criadores. A evangelização, eu passo o seguinte, responsabilidade dos pais para com os filhos, que, por sua vez, se tornarão recíprocos um dia. Se não com seus pais, diretamente, com certeza através de seus futuros filhos, na progressiva caminhada evolutiva em direção ao mundo melhor. Esses filhos, mais tarde, quando seus pais estiverem velhos, cansados, doentes, terão a responsabilidade de amparar esses pais e também de receber filhos e evangelizá-los, como eles foram evangelizados. Então, Jesus nos propõe a possibilidade do amor nas relações. Ele mostra como isso pode ser, não é? E assim, todos nós crescemos, nós evoluímos. Como diz o outro, assim caminha a humanidade. Cada um fazendo a sua parte. Vamos voltar aqui ao nosso livro do Paulo de Tarso e Reis Moraes. Fabris é um historiador. Baseado no pensamento de Epíteto, que deve ter sido um grego, né? Somente será possível ao filósofo manter uma vida conjugal em uma sociedade de sábios, na qual ele poderia encontrar uma esposa e parentes que adotassem seu próprio estilo de vida, que também fossem assim, filósofos caminhando, né? Que os dois trabalhassem juntos. A gente vê muito isso, sabe onde? Às vezes, naqueles missionários, que às vezes vão lá para a África, às vezes eles nem têm filhos, casam,
Às vezes são dois médicos, são dois pregadores, e eles vão viajar para a Ásia, para a África, né? Para cuidar de grupos, de famílias que vivem lá. Gente, desculpa, mas é um barulho aqui de moto, tá uma coisa terrível. E às vezes você vê isso. Às vezes é um casal de médicos. Albert Schweitzer. Albert Schweitzer. Agora, Lambarené, que ele foi lá na África. então, às vezes o casal não tem filhos, eles vão viver essa vida. Me lembrei aqui de outro. Schweitzer e a esposa, Beck e a esposa não trabalharam com a divulgação do evangelho, eles não tinham filhos. Kardec teve uma filha adotiva. Ele chegou a ter uma filha adotiva que veio a desencarnar depois, parece, já adulta, um negócio assim. Né? Mas eles em si trabalharam juntos. Pestalozzi, Kardec, eles tiveram uma vida assim. Os dois com o mesmo objetivo, entendeu? Kardec e Amélie, espíritas. Ela ali ao lado dele, viajando junto com ele, lembra? Aquele livro Viagem Espírita. Ele ia viajar, ela ia junto com ele. Pestalozzi lá em Verdun, na escola, trabalhando, a esposa também junto. Então, nesse ponto, tudo bem, né? Então, ele diz aqui, gente, o barulho é terrível aqui, de tanta moto correndo para lá e para cá. Aí ele diz aqui, essa análise não é feita de forma impositiva, como se o conceito do mestre da filosofia estoica, realmente é grego, epíteto é grego, fosse uma regra a ser aplicada. O próprio Sócrates, considerado o maior filósofo de todos os tempos, foi casado com Xantipa, tá? Então, não quer dizer que tem que ser aquela regra, mas é mais fácil, né? Esse tipo de coisa. Todavia, nosso objetivo é fazer uma análise de como é difícil conciliar o tempo e afazeres entre uma tarefa de grande relevância social, como a de Paulo de Tarso, que se dedicou inteiramente à difusão do Evangelho do Senhor Jesus, com as responsabilidades da vida conjugal. É difícil, não é impossível. Tanto que ele falou aqui, não é uma regra ali, né? É pétrea, mas é mais complicado. É mais complicado, tá? Fabris, que é o historiador, ainda diz que no mundo judaico a vida celibatária era mais comum entre os essênios, mas essa conduta não era bem vista entre os judeus, pois seria violação de uma lei de Deus, está lá no Gênesis, crescerem e multiplicai-vos, né? E o judeu era dado a ter muitos filhos. Então tem aquela coisa, crescer e multiplicar. Conforme a orientação legal dos fariseus, um jovem deveria se casar aos 18 anos, exceto se estivesse se preparando para ser rabino. Neste caso, era permitido adiar o casamento até a conclusão dos estudos. Assim aconteceu com Paulo de Tarso, né? Então, se ele estivesse estudando, se ele estivesse preparando para o estudo, ele teria que esperar terminar, se constituir rabino, aí depois casar. Mas se ele não fosse para o templo estudar com o objetivo de se tornar rabino, ele já aos 18 anos tinha que buscar formar família. E a jovem, normalmente, com 14, 15, 16 anos, já também era encaminhada a um casamento, né? Era a prática daquela época. Então, nós vamos parar aqui,
Semana que vem a gente continua com esse refletiremos, né? Esse capítulo aqui é muito interessante, ele vai trazer muita coisa, muita oportunidade para a gente estudar. A gente percebe aqui como esse tema família é um tema importante dentro do Evangelho. Muito importante. Por que é importante? É a base. É a base para o espírito, para que ele possa ter um processo evolutivo mais facilitado. É com uma família lhe dando apoio, a orientação religiosa. Pode falar, Denise. Porque nem todo mundo é Pedro, né? Que levava a família toda ia com ele, até a sogra. Exatamente. Ainda é respeitar aquela sogra, né? Exatamente. Então, a gente percebe que a estrutura, a questão de família, tanto que eu me lembrei daquele projeto que outro dia a menina falou, né? Viver em família, a melhor ideia de Deus, é um negócio assim, uma ótima ideia de Deus. A família é a base. Ela é a base. O espírito precisa reencarnar para evoluir. Mas ele tem que ter uma estrutura. Ele não pode ser jogado no mundo, como o pessoal joga assim, joga o milho lá, aí o vento joga a terra por cima, a chuva cai, e ele cresce, verdinho, que é uma beleza. Não é assim. Posso fazer outra pergunta? Pode, vai lá, temos tempo. A continuidade do assunto fala alguma coisa sobre as pessoas que, apesar de quererem ser pais, ser mães, mas nessa encarnação não é possível, ele não tem a família constituída porque não era da encarnação dele, não é isso? Mas vai falar alguma coisa sobre isso? A gente pode também abordar isso. Tem vários motivos, a gente sabe, né? Tem aquele motivo. Lembra de Ivone Maria Pereira? Eu me lembro logo dela. Ela queria casar. Ela queria ter filhos. Mas o que o Charles falou para ela? Nessa encarnação, isso não é para você. Sabe por quê? Não é tanto porque você tem uma missão, é porque você destruiu famílias que você teve no passado. Você teve famílias. Você matou o marido. Você abandonou o marido para ir embora com a amante. Então, nessa encarnação, ele dizia, isso não é para você. Então, também tem isso. Às vezes, a pessoa, né, abandonou a família. Uma, duas, três. Viveu, teve todas as oportunidades de ter uma boa família e, prezou isso. Aí agora quer, não, agora você não vai ter, para aprender a valorizar. Outros querem tanto ter um filho, abandonaram os filhos, fizeram, né, vários tipos de coisas para não terem filhos. Então, há N razões. Há também aquela de que nessa encarnação, talvez ele tenha que se dedicar mais a um tipo de atividade que vai requerer dele uma atenção muito maior. E se ele tiver uma família, não vai conseguir concluir a tarefa ou vai deixar a família ao desamparo. Então, nessa encarnação, olha aí o caso do Chico, do Divaldo. Então, há N razões, há vários motivos. Ou porque você foi negligente no aspecto familiar, ou porque você talvez tenha que abraçar uma tarefa onde a questão familiar venha, como ele encerrou aqui dizendo, né, tirando de você a tua atenção. Então, há vários motivos para que talvez você possa não ter essa família, esse filho biológico que você faz tanta questão, não é? Enquanto tem tanta criança aí precisando, né? Ô, Rose, Pode falar.
Vai. Lá no plano espiritual, a gente combina quantos filhos a gente vai querer ter, ou vai precisar ter. Ele deixou, nós estudamos hoje aqui, e já estudamos isso em aulas passadas, que a família, né, de certa maneira, ela é planejada. Ela é planejada no plano espiritual. Tá? Ela é planejada, ela é estruturada, tá? Agora, que grande parte dessa família fica lá. Agora, quantos filhos você vai ter, essa coisa assim, muito específica, eu não acredito. Acredito que você terá filhos. Você terá filhos. Então, você pode ter um, você pode ter dois, você pode ter três, mas essas coisas assim, muito específicas, não acredito, né? Porque às vezes podem acontecer coisas que impeçam um ou outro espírito de encarnar, mas está no seu planejamento que você vai formar uma família e que você terá seus filhos. Por exemplo, vamos dizer que você tenha um planejamento ter mais ou menos assim, uns 2 filhos. Planejamento, né? Aí o planejamento para você ter filhos. Então, você tem um, tem dois, por aí. Mas vai que, de repente, a espiritualidade recebe, né, de Deus lá. Olha, tem um espírito que está com uma grande dificuldade. Ele precisa reencarnar. Ele precisa de uma família assim, 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 assim. A espiritualidade, que está sempre planejando reencarnações, só tem uma família muito bem equilibrada. Essa família tem condições de receber esse espírito. E aí tem toda aquela coisa que nós já vimos, né? Quando fala reencarnação Sismundo, no livro Missionário da Luz, e aí a espiritualidade vai, convida aqueles espíritos, marido, a esposa, né? Para ir ao plano espiritual. Olha, nós temos aqui um espírito com uma dificuldade. Vocês aceitariam receber algum filho? Você vai analisar, então nós aceitamos. Pronto, entrou o terceiro aí. Entendeu? Entrou o terceiro aí. Então, essa coisa de serão 3, serão 4, não tem essa coisa assim, batida no martelo, entendeu? Você terá seus filhos. Às vezes também a família resolve adotar uma criança. Também adotar. Um filho. Né? Você tem 3 filhos. E não tinha essa ideia. Porque essa coisa de futuro, ninguém sabe o que vai acontecer no seu futuro. Nasce uma criança Não também assim. existe esse planejamento do. Ó, eu estava fazendo um estudo hoje, e nesse estudo ele dizia o seguinte: sobre saber o futuro. É até a Diversidade dos Carismas. E o Hermínio diz assim: nós, espíritos inferiores e perfeitos, não nos é dado saber o futuro. Agora, os espíritos perfeitos, os espíritos superiores, eles podem saber o que vai acontecer à frente, poder melhor resolver, arrumar a questão da missão deles. Então, para esses espíritos superiores, quando eu falo superior, superior mesmo, saber o futuro para eles não vai abrir em nada a tarefa que ele tem que realizar. Agora, para nós, seres imperfeitos, saber algo do nosso futuro pode destruir a nossa encarnação atual. Porque você vai ficar... E eles superiores não. Você tem um projeto da sua encarnação. Você vai tudo arrumadinho, tudo planejadinho, mais ou menos esquematizado. Você vai formar uma família, terá filhos, e os espíritos vão chegando, né? Terá filhos. Aí acabou, você teve lá seus 2, 3. Bem, de repente,
aparece um desses que vem de outras histórias e que se aproxima e você resolve adotar. Será que estava no teu planejamento? Mas Geralmente, sim, né? vamos ter experiência sobre isso. Durante a sua caminhada, as coisas vão acontecendo. Então, há vamos dizer assim, um desenho, mais ou menos, da tua reencarnação. Mas os detalhes, nós até já estamos, os detalhes não estão registrados. Esses detalhes vão acontecendo. Entendeu? Quer ver um exemplo? Um exemplo. E alguns a gente vai construindo, né? E alguns a gente vai construindo. Também o normal. Então, vamos dizer, uma mulher está para reencarnar, um espírito feminino está para reencarnar. Tudo com ela, tudo maravilhoso com ela. Aí está planejado, você vai ter uma família lá, tudo direitinho. Vai poder ter seus filhos, que maravilha. Aí ela reencarna, com todas as potencialidades para ter filho. De repente, durante lá, depois de 2, 3 anos de casado, ela decide o seguinte: nós estamos tão bem, eu e você. Eu vi na televisão, né? Ou eu tenho observado que as mulheres que engravidam ficam com o corpo feio. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma esterectomia. Não tem garota aí de 17, 18 anos fazendo? Tem. Outro dia eu vi no Facebook uma menina de 20 anos, 20 ou 21 anos, que decidiu fazer uma cirurgia dessas porque ela não quer ter filhos. Então, ela mandou tirar tudo. Então, de repente, já precisa dizer que, de repente, você, com o seu livre-arbítrio, decide, eu quero ficar linda, maravilhosa, para sempre. Então, engravidar, não quero. Ela tira tudo. E aí? Ai, que horror. E aí? Não é? Então, esse detalhe não está lá registrado. Não. As coisas vão se desenrolando, vão acontecendo. E o teu livre-arbítrio vai encaminhando as coisas da melhor maneira possível. Tá bom? Deu para todo mundo entender? Então, essa questão de família, por isso que esse capítulo é grande, que trata da família, principalmente vai tratar muito de Paulo, porque esse assunto é importantíssimo para a evolução espiritual. Voltando ao que eu tinha dito, quer falar alguma coisa, Alberto? Não, é que você falando aí de família, né, da base, que é um passo do progresso da humanidade, eu me lembrei do livro Transição Planetária, que tem um determinado capítulo que os mentores que narram a história do livro, né, que estão envolvidos, eles dizem que a humanidade vai receber seres de outras orbes para alavancar o progresso daqui da nossa orbe. E a espiritualidade, então, teve uma reunião na pátria espiritual, na espiritualidade, para organizar essa vinda desses irmãos, e outros vieram para preparar casais. Então, você vê casais, e aí eles vão na casa de um casal, vão numa casa de um outro casal, assim, bem humilde, mas que tinha um padrão moral muito bom. Então, a base é essa, porque nenhuma fase ali da visita deles é num casal de uma pessoa carreira solo, como você disse, né? A família... É como Deus criou. É lógico que tem outras coisas que podem dar certo, podem, mas eles vão aonde? Na estrutura, mais bem, mas tanto que ele fala ali, o casamento é o mais adequado. A união. Não diz que é o melhor e o único. Tá? Que é o único, ele diz que é o mais adequado. Então, o mais adequado é ter o casal, é ter a família bem estruturada. Tem mais chances de ser um sucesso.
Eu queria só lembrar vocês que eu falei antes, no início, vou falar agora, novamente, e final de março, início de abril, já deve terminar o nosso estudo das parábolas de Jesus, né? E eu quero manter um estudo de evangelho, porque depois nós temos a nossa irradiação e tudo mais. O livro da Sueli vai continuar aí, Obsessão. Mas, terminando as parábolas, nós vamos continuar o estudo sobre Jesus. Sempre na sexta-feira, o segundo estudo será sempre sobre Jesus, tá? E eu tive procurando entre os meus livros, e eu encontrei um autor, como eu falei para vocês, que eu gosto muito, e ele tem 3 livros muito bons, que estudam os sermões, né? Os sermões de Jesus. Então, aqui eu trouxe, já até mostrei para vocês. É o Sermão do Monte, né? É o Cláudio Fajardo aqui, é o Sermão do Monte, é o Sermão... Seria esse o livro? Ah, não, você vai escolher ainda, né? Não, é o Sermão do Monte primeiro. É o sermão, porque tem uma ordem. É o sermão profético e tem o sermão do cenáculo, tá? Então, são os 3 sermões principais de Jesus. Tem até o sermão dos 8 ais, mas ele não escreveu, porque são os 4 sermões de Jesus, né? O sermão da montanha, o sermão profético, o sermão do cenáculo e o sermão dos 8 ais. Então, ele tem esses 3. O primeiro que nós vamos estudar, que é o primeiro que ele publicou, é o Sermão do Monte, tá? É o Sermão do Monte, que vai ser o primeiro que nós vamos estudar. Tá aqui, ó. O Sermão do Monte, de Qual é Cláudio, o nome dele? da editora. Cláudio? Sermão do... Cláudio? Não, tá aqui, ó, escrito, ó. Cláudio Fajardo, F-A-J de jaca, A-L-D de dado, ó. Cláudio Fajardo, editora Itapuã. Esse tá aqui, ó. Tá dando para ver? Ah. Então, e eu falei até para vocês também que é possível que esse Sermão do Monte vocês encontrem com outra capinha, que é essa capinha aqui, ó, o Sermão do Monte, ó, porque esse meu é antigo. Então, pode ser que o novo tenha uma capinha nova, ó. Deixa eu ver se assim melhora para vocês verem, ó. A capinha nova é Jesus esticando a mão com uma chave na mão dele. Mas os 3 são aqui, ó. É o Sermão do Monte, Sermão Profético e o Sermão do Cenáculo. Tá? Esse Sermão do Cenáculo é a vinda do Filho do Homem. Então, eu vou começar com o Sermão do Monte. Então, aqueles que deram... Mas isso vai ser quando terminar o estudo das parábolas, que deve terminar final de março e início de abril. Aí nós vamos começar, nós vamos estudar os 3 sermões. Eu acho importantíssimo a gente estudar esses sermões de Jesus, tá? Eu acho que o próprio Gandhi disse, né, que se desaparecessem todos os livros santos da Terra, mas ficasse o Sermão da Montanha, nada teria sido perdido. Então, que a gente possa continuar estudando aí os sermões de Jesus. E o Sermão do Monte vai ser o primeiro que nós vamos estudar quando terminarmos as parábolas. Então, nós vamos... Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Perguntar... Eu acho que eu queria entrar mais na questão da relação homoafetiva, né? Que a gente tem muito material que a gente podia estar colocando, né? Não indo contra nem a favor, mas eu acho que vale a pena. Eu tenho procurada. Tem um texto, eu vou ver se eu acho esse texto, do orientador espiritual do José Raul Teixeira, esqueci o nome dele agora, que é o mentor espiritual dele, né, o orientador espiritual dele. Eu vou ver se eu consigo resgatar esse texto. Eu tinha, não sei onde foi parar, onde ele fala sobre a adoção de crianças numa relação homoafetiva.
Muito, muito. Não é o Ivan de Albuquerque, não. É até um padre, que é, se eu não me engano, é um padre que é o orientador espiritual do José Raul Teixeira. Acho que é um padre. O Ivan de Albuquerque é um dos espíritos que ele psicografava os livros. E ele faz um texto maravilhoso, que na época, justamente na época, oi? Foi Era justamente, bom mesmo a gente ler sobre foi justamente na época que estava começando essa adoção por casais, por homens, né? E aí havia muitas críticas e perguntaram, aí a espiritualidade, né? Ele se manifestou e mandou uma mensagem, olha, muito legal sobre isso. Eu vou ver se eu acho essa mensagem, que a gente poderia até, nessa aula mesmo de sábado, fazer, eu vou ver se eu acho, trago para a gente. Muito boa, muito boa. Eu queria me lembrar do orientador espiritual dele, mas eu não estou me lembrando agora, não. Mas vamos resgatar esse texto para a gente fazer um estudo, porque a gente tem que estudar esses temas, né? São temas da atualidade e são temas que são importantes, são muito importantes para a Eu gente. acho importante, porque, assim como ele falou que era o mais adequado para o cumprimento da lei de reprodução, mas a gente sabe que tem questões energéticas, né, espirituais, que quando encarnam, reencarnam, tem questões aí que a gente não pode deixar de abordar, sabia? E eu tenho sempre não é dúvida, é para a gente colocar no lugar certo, né? Para a gente refletir a respeito disso. São questões muito atuais da gente, e tem também as questões dos casais que pegam órgãos. Oi? Camilo, que é o texto é de Camilo. Camilo, que é o orientador espiritual. Camilo. 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 Eu tenho livro com essa. Camilo. São muitas questões que envolvem isso. São muitas questões. Pensa o seguinte: havendo amor verdadeiro entre as pessoas, se supera. Eu também acho, eu também penso assim. Supera. Questões que eu não vou dizer que tipo de energia, porque eu não conheço o assunto. Mas eu digo assim, com essa profundidade. Mas eu penso o seguinte: havendo amor verdadeiro entre as pessoas, tudo se supera. Vamos lembrar que a nossa passagem aqui na Terra é uma coisa muito transitória, né? E a reencarnação é para a gente evoluir, aprender, reparar. Então, se nesse relacionamento entre duas pessoas, tá? Estou falando da monogamia. É difícil. Estou falando da monogamia, não estou falando do trisal, que agora tem a moda do trisal, vocês sabem disso, já devem ter escutado falar, né? Tem o trisal pentagonal por aí. Se na monogamia, um relacionamento É difícil. baseado no verdadeiro amor, não se resolve. Isso também para relacionamento heterossexual. Porque não adianta ter um relacionamento, até um relacionamento hétero, mas baseado na imoralidade, na falta de respeito. Como é que essa família está estruturada? Abismo. Um abismo. Né? Mas é um homem e uma mulher. Meu Deus do céu! Quantas tragédias a gente vê? Então, essa história de que o casamento entre pessoas de sexos diferentes é o casamento mais honesto e moralizado, Não tem nada a ver. exato, não é nada. Nada a ver. A gente vê cada história assustadora. Então, para mim, no relacionamento, seja entre dois homens, duas mulheres, uma mulher, seja o que for, monogâmico, tá? Entrou na poligamia, não vai rolar honestidade e respeito, na minha concepção.
Tem gente que pode pensar diferente, eu respeito. Na minha concepção, entrou a poligamia, estragou tudo. Estragou tudo. Não rola, não dá certo. Agora, tendo amor entre aqueles dois seres, a coisa está muito bem encaminhada. E se tiverem filhos, eles, se forem pessoas educadas, moralizadas, que se amam, saberão educar aquele espírito. Saberão educar. Porque tem base moral. Então, saberão educar aquele espírito. Mas eu vou procurar esse texto do Camilo para a gente trabalhar, porque é uma boa ideia. A gente tem que mexer com essas coisas também. Porque tem gente que acha que da doutrina não se fala dessas coisas. Né? Então, meus amigos, nós vamos encerrar agora a nossa reunião. Eu vou pedir para a nossa irmã Denise, você faz a nossa prece de encerramento? Pai querido, pedimos sua permissão para encerrarmos o estudo do dia de hoje, tarde maravilhosa, em que podemos mais uma vez aqui nos reencontrarmos, reflexionarmos, entendermos e fazer um esforço para entender e para apreender todos esses estudos, esses conceitos que são revisados, né, com uma nova visão. Então, Senhor, gratos estamos pela companhia de todos que aqui estiveram, os nossos queridos amigos espirituais, os nossos queridos amigos encarnados, pois assim conseguiremos avançar. Então, muito gratos ao nosso Mestre Jesus, a todos os que nos orientam, compartilham conosco toda essa evolução no pensamento, evolução no sentimento, evolução no sentido de transformação de cada um de nós, para chegarmos, Senhor, a sermos seus servos fiéis. Obrigado por mais essa oportunidade. Permaneça conosco hoje sempre e que possamos nos encontrar na segunda-feira, ainda impulsionados por essa vontade de melhorar, de progredir e de reencontrar mais uma vez com todos esses amigos. Obrigado, Senhor. Esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Ó, beijão no coração de todos. Bom final de Obrigada, moça. Que Tchau, Deus meninos. abençoe a todos nós. Até segunda. Tchau. Até segunda. Tchau. Vou fechar aqui. Deixa eu ver aqui.